Olá pessoal, se você ainda não me conhece, eu me chamo Jardson e esse é o episódio 111 do Abananados Instacast. E para o episódio 111, eu trouxe aqui um ex-colega de classe, Nicodemos Costa. Seja muito bem-vindo, Nicodemos. Olá pessoal, web espectadores, né, do Abananados. É uma satisfação muito grande estar aqui. Desde já eu agradeço o generoso convite do nosso amigo Jadson, que para quem não conhece, até já foi meu colega, né, na época do curso de Ciências Agrárias Isso na mesmo. UFPB. Sempre um aluno além da maioria, né? Obrigado, Todo cara. mundo sabe como é, né? Sempre procura ser dos melhores. E agora nesse empreendimento aqui que a cidade precisa, né? Então é uma satisfação estar aqui com vocês. Nós que agradecemos por ter aceito o convite e de antemão já vou pedir para que vocês se apresentem para aquelas pessoas que ainda não conhecem Nicodemos. Para quem não me conhece, eu me chamo Nicodemos Costa, sou filho de uma professora, professora Maria Rodrigues, e do agricultor José Jerônimo, popular miúdo, lá do sítio Carrinho, né? Sou uma pessoa simples, de hábitos simples, sem rodeios. Quem me conhece sabe disso, sempre direto. Se eu puder fazer as coisas, eu digo. Se eu não puder, falo também. Eu acho que isso é complicado no meio político, mas é uma prática de vida, né? Foi dessa forma que a gente foi educado para buscar, como diz no Evangelho, ser simples e humilde de coração. E assim, né? Se pode fazer, faça. Se não puder, também não enrola. Tenho 2 filhos, Benedito e Lucas, que são a paixão da minha vida, estão completando 4 anos. Eu sou casado, moro atualmente lá no sítio Baixa Verde. E atualmente tenho a honra de compor o governo do prefeito Matheus Bezerra na condição de secretário de Meio Ambiente. Excelente, Nicodemos. Você disse que mora em Baixa Verde. Eu já queria saber se você nasceu e se criou por lá. Conta aí um pouco da tua infância. A minha infância, eu acredito que é a infância de muitos aqui em Bananeiras. A gente sabe que ali, quem é da turma de 87, como eu, não teve vida fácil nessa zona rural, né? Como a maioria daqueles que já foi sem terra, que vivia em terra dos outros, né? Morei lá no antigo sítio Carrinho, que era uma área lá da Fazenda ali Norte, que quando começou a mudar as leis, né? Da questão agrária, então o fazendeiro à época disse: olha, vocês da família dos Manu vão lá para aquela aba de serra, é como se a gente fosse bicho, né? Que ali ninguém mexe com vocês. Passou a ser aqui embaixo da aba da serra, e pronto, e lá vocês faz lá o que vocês quiserem, né? E, e lá nós, né, sem energia, que a gente sabe que naquela época 70% da zona rural de Bananeira não tinha energia mesmo. Aliás, 90% sem energia, mais longe de água de beber, longe de uma série de coisas, longe de escola, nenhuma moto não chegava, só andava burro a pé. Mas a gente era feliz, viveu, né, ali por ali chupando manga. A gente cresceu aos 13 anos. Aos 13 anos, mais ou menos, é que a gente passou a ter a primeira propriedade, com muita luta da minha mãe como professora e meus pais, e a gente criando os animais e também trabalhando, conseguimos comprar um pequeno lote de terreno e passamos a morar ali no antigo assentamento Baixa Verde, que hoje é sítio, né? Foi quando passamos a ter mais facilidade de sair. E aonde vivo até hoje, né? Da minha vida é por ali. E uma prova das dificuldades, que eu acredito que era de quase todos os sítios, é que, pronto, eu nasci em Belém por acaso, mas fui feito e sempre vivi lá no sítio Carrinho, né? Mas todo mundo sabe que antigamente, até para não gastar dinheiro com aluguel de carro, que não tinha, né? Não tinha essa facilidade que hoje nos sítios tem, moto Hoje tem tem tudo. demais. Muitas vezes as mães tinham que ir com a barriga pela boca até o hospital a pé. Então, para Belém demorava 1h20 a pé. Para Bananeira ia demorar 4 horas a pé. Então era mais fácil nascer lá. Por isso que eu Vixe acabei Maria. nascendo lá. No caso de outros colegas, não tiveram a mesma sorte. Nasceram no meio de caminho mesmo. Né? Então é assim a vida que a gente viveu, mas que com o tempo foi mudando. Com certeza não foi só para mim, mudou para muita gente. E hoje todo mundo consegue chegar a um hospital mais rápido. Rapaz, Né? dificuldade da bexiga, viu? Então nasci em Belém por acaso, mas toda a minha vida Bananeiras. Bacana. E aí, Nicodemos, você sempre se orgulhou, eu tenho certeza disso,
de ser professor, eu acredito que por conta dessa referência que você tinha aí da sua mãe. Conta um pouquinho da tua formação. Eu sei que você fez Ciências Agrárias, porque você estudou comigo, mas depois você fez um outro curso e um após. Fala aí um pouquinho deles. Verdade, Jadson. Eu, orientado por alguns, com apoio, um incentivo de alguns amigos, como o Ivanilson, que é um grande amigo até hoje, né, que foi para o Colégio Agrícola, incentivado pelo Padre Cristiano, que sempre incentivava os filhos dos pobres a ir para as universidades, as escolas técnicas, a fim de uma melhoria de vida. Então, ele veio com essa ideia: rapaz, tu vai ficar na escola estadual para quê? Tu vai terminar o filho de um agricultor, nas dificuldades que você vai terminar o ensino médio, não tem uma profissão na vida, porque não vai ali para o colégio agrícola. Eu fui, aí gostei da vida acadêmica. Passei lá 3 anos, aí depois faço o vestibular. Fiz o vestibular naquela época, né? A gente que vendia de escola pública, com um certo déficit de aprendizagem, né? Com algumas dificuldades em algumas disciplinas que eram uma bênção, né? Aí o que acontece? A gente faz o vestibular da UFPB e faço do curso de administração. De administração não, de jornalismo, da UFCG. Passei para a UFCG e passei para ciências agrárias. Eu digo, eita, e agora? Mas, a minha mãe sempre incentivava a gente a buscar aprender uma formação, aprender a ser professor, alguma coisa assim. E eu já tinha tido a ideia de inventar, de entrar em política, que não deveria. Recomendo que ninguém entre em política antes de se formar ou adquirir o próprio empreendimento e buscar a sua autonomia financeira para a sua vida, se organizar. Atrapalha os seus estudos, atrapalha a vida. Né? Se voltasse no tempo, provavelmente eu mudaria isso. Então, por conta do nosso envolvimento ali, a nossa proximidade com o Ricardo Coutinho, a gente acabou entrando na política cedo demais. Aí eu achei que era melhor, ao invés de fazer jornalismo, que era uma das minhas paixões, assim, uma coisa que eu gosto, eu inventei de fazer ciências agrárias, que também é bom. Mas não é tanto. A arte de educar, mas infelizmente, Jadson, um curso que é discriminado dentro da própria universidade, né? Você vê que a UFPB faz um concurso para técnico agrícola. Exatamente. E ela não bota professor em ciência agrária. Os que eu conheço que conseguiram, eles têm que entrar na justiça. A gente tem o último caso que assim. Conseguiu, acho que foi Alex. Né? Depois de Alex, eu não me lembro de nem mais um outro caso. E não deveria ser assim. Aí depois fiz a administração, né? A administração que, inclusive, acabei de fazer a colação de grau. Por quê? Eu digo, porque eu penso o seguinte, e acho que deveria ser regra no Brasil. Toda pessoa, para poder pensar em ocupar a função no setor público, em ser agente público, deveria fazer contabilidade ou administração ou economia, alguma coisa assim. Eu acho que até que deveria ter o marco regulatório da política no Brasil, tipo China. Você não pode brincar, querer ser presidente antes de ter governado pelo menos uma província do tamanho de São Paulo. Diferente do Brasil, que você bate com a cabeça na parede, dá uma loucura, você diz, não sabe nem plantar batata. Eu quero ser presidente, você pode ir. Não, nos países que existe um mínimo de seriedade no regime político, isso não se admite. Então, a sociedade paga muito imposto, sofre muito, não é? Hoje você compra um carro, pode pagar até mais de 40% de imposto. E isso não pode ser para bancar um qualquer na política, não. Com todo respeito àqueles que conseguiram algum espaço sem ter precisado se formar na política. Mas eu acho que se você buscar uma formação, isso é opcional de cada um, eu acho, minha opinião pessoal, naquilo que você gosta, você consegue produzir mais para a população e vai ser mais respeitoso com o povo. Então a gente pode dizer que... Então, a administração e gestão pública, eu pensei muito nisso. Além da vontade de um dia partir para o empreendedorismo. E aí eu sei que você fez uma pós em gestão pública. Essa pós, ela foi escolhida justamente por conta desse seu interesse pela política? Em parte, sim, né? Eu sempre tive uma curiosidade antes. Eu começava a pensar em ser candidato a vereador, e já tinha sido uma vez, mas eu pensava o seguinte, em querer entender como é que é a dinâmica por dentro. O processo licitatório, o processo de gestão, de tomada de decisão,
de busca de recursos lá fora, porque uma prefeitura, um prefeito, é, se você quer ser um vereador que ajuda o prefeito ou um secretário, você precisa saber o caminho das pedras, né? O prefeito é cheio de ocupação, então se você não sabe por onde andar, você não tem como auxiliar o prefeito apresentando propostas e mostrando onde está o dinheiro. Onde é que estão as verbas? Onde é que estão os editais? Qual é o ministério? Qual é a Secretaria de Estado? Como é que faz? Porque o prefeito é muito ocupado. Então, ele se preocupa com todos os problemas do município. Então, se você está no secretariado e não chega com as soluções praticamente prontas para apresentar, para ele só encaminhar e correr atrás de recursos e executar, vai fazer da vida do prefeito uma tortura. E eu não quero ser um peso morto na gestão, né? Nunca quis. Nem como vereador, né? E nem como secretário. A intenção era que eu pudesse colaborar da melhor forma possível, em respeito à sociedade e também para ajudar o gestor da melhor forma possível. Eu acredito, Nicodemus, que se todo mundo tivesse essa visão que você tem, o serviço público ele era muito melhor, né? Tem gente que simplesmente aceita o cargo pelo dinheiro. E a gente sabe que a gente tem que dar um retorno, não só para o gestor, mas principalmente para a sociedade, né? Então, quando você se qualifica e que você vai entrar num cargo público desse para dar o seu melhor, eu acredito, o mínimo que você pode fazer. Não é verdade? E aí eu sei que você entrou na política muito cedo. Quem foi que trouxe essa influência da política para você? O Ricardo? Olha, eu comecei a gostar da política assim, eu acho que desde a primeira campanha que eu acompanhei, eu acho que eu tinha 6 anos. Eu digo, o meu pai, enganado por um político de Belém na época, e metido a cantor, que ele gostava de cantar na igreja, tocava violão e tocava bem, e cantava bem, inventou de gravar música do candidato lá de Belém a prefeito. Até ganhou, mas até hoje está devendo uns milheiros de tijolo, que era o pagamento para ele tocar os comícios tudinho. Naquela época podia, né? O showmício, né? Eu digo, acho que ainda recebeu alguns trocados, mas ficou faltando uns milheiros de tijolo para fazer a casa da gente. A gente continuou morando de casa de taipa até os meus 13 anos. Ainda morei até os 10, isso não é casa de taipa. É fogo isso. Aí, mas teve esses episódios aí, eu participava dos comícios e eu gostava. Tinha um show, tinha um momento lá no meio dos políticos, as coisas. Aí teve um tio meu que foi candidato uma vez, infelizmente perdeu, disse que um dos mesários lá era mais amigo do candidato mais rico, na hora da mesa, tome fraudar o chapinha para favorecer o candidato mais rico. Coitado, acabou perdendo por pouco e voto. Depois a mesária se desculpou, mas aí já era tarde, o resultado já tinha sido homologado, né? Depois teve outro parente também aqui em Bananeira, Severino Cândido, que faleceu, ele também foi candidato aqui pelo PT. Então eu acho que essas coisas, de alguma forma, devem ter influenciado. Eu sempre gostei, né, de trabalhar com gente e tinha uma timidez danada, mas aí, duas coisas. A gente inventou de ajudar na igreja, na comunidade, porque eu sempre gostei, né? A minha família também sempre, não é de hoje, que ajuda na igreja, como pode. Hoje eu estou um pouco mais distante, mas sempre que posso colaboro. E também inventei de entrar na política estudantil ali no Colégio Agrícola. E junto com Tião Gomes e Pedro Cirne, participei da primeira campanha aqui. Aí comecei a aproximar de Ricardo, por acaso, né? Eu assistia muito os programas de rádio de João Pessoa, dos grandes jornalistas, analistas, e eu via a turma falando ali do trabalho dele em João Pessoa, da Revolução, meus parentes falando bem de lá. Ricardo, quando ia para o rádio e a TV, dava um show, né? E, por acaso, quando a gente terminou o curso técnico em agropecuária, eu estava lá, 29 alunos desesperados. E agora o que nós vamos fazer? Eu era do Grêmio Estudantil e tinha por obrigação tomar iniciativa junto com o Rômel, com Kessia e outros que eram do Grêmio da época, da militância estudantil. E a saída foi o seguinte. Através da professora Socorro Queiroga, por acaso, a gente encontrou conseguiu o número de Ricardo Coutinho. Eu digo, ele é só o prefeito de uma pessoa, mas pelo lereado da rádio, esse cara vai ser governador. Não é possível que ele não nos socorra, já que os políticos de Bananeira
estão de braço cruzado para nós, eu digo, passei uma mensagem. Gaiato, eu digo, Ricardo, pelo amor de Deus, tá todo mundo aqui com medo de perder a vaga na universidade, porque infelizmente não tem como receber o certificado de conclusão do ensino médio para apresentar na universidade para poder assumir a função. Aí Ricardo, de imediato, passa uma mensagem dizendo para procurar o procurador da prefeitura, Ricardo Servo, da prefeitura de João Pessoa. E a gente quer aquela carrada de aluno feliz da vida para João Pessoa ser recebido no gabinete do prefeito. Nem o prefeito de Bananeira da época, a prefeita da época, não queria fazer isso. Botar o melhor dos seus procuradores para conseguir eliminar a justiça e garantir nossa vaga na universidade. Aí é claro que a gente ia ficar com uma boa impressão desse cidadão. Com toda certeza. Né? Então, Ricardo Coutinho e Eduardo Campos, sinceramente, foram minhas maiores inspirações e motivações para entrar na política. E fala o que falar, mas Ricardo Coutinho foi um dos maiores governadores, melhores governadores que a Paraíba já teve. Pode crer, pode crer. Você vê que... Quem quiser discordar, discorde. Depois que Ricardo saiu, independente de quais tenham sido seus erros, e acho difícil que alguém que diz que ele errou tenha errado menos que ele no governo. Pois é. Todos os outros governadores que vieram depois se sentiram obrigados a fazer igual ou mais. Dá para dizer que o João não foi um grande governador? Poxa, excelente. E é bom, sabe, Jadson, quando você tem uma sequência de bons governadores, porque a sociedade fica exigente. O que o povo vai exigir do sucessor de João vai ser que seja, no mínimo, igual. Se for menos uma vírgula, o povo não elege mais. A sociedade se torna exigente. Como aqui em Bananeiras, aconteceu um feito inédito. A maior vitória que tinha tido até antes de Matheus ser prefeito tinha sido a do tio dele por 1.500 votos contra a Marta. Uma reeleição. Matheus fez diferente. Foi quase 5.000 de diferença. Já tinha sido mais do que o tio fez, né? Eu vi pessoas que, por causa dos antepassados, eles tinham feito promessa para Nossa Senhora do Livramento para nunca votar no Bezerra. Eu disse, não, mas Matheus é diferente. Eu digo, mas aquele negócio daquelas paixões antigas, que se você fosse de Marta, tinha que jurar amor eterno e se intrigar com o pai, e ainda o pai tem gente assim, fosse viu? do Bezerra. E quem quisesse provar fidelidade ao Bezerra, a Augusto, na época, tinha que mostrar ranço e raiva pelo martista. Matheus quebrou isso, acabou com essas presepadas, modernizou a política de Bananeira. Hoje você vai votar em quem você quiser, pelo aquilo que você acredita que o cara é capaz de fazer. Então, você tem alguma dúvida que depois de Matheus o próximo prefeito vai ter vai pegar uma casa arrumada, mas ele tem um grande desafio, ou ele faz no mínimo o mesmo, ou a sociedade não quer vê-lo, a sociedade vai ficar mais exigente. Isso é bom. Que é o que acontece com o Lucas no estado, né? Lucas tá aí caminhando bem para uma sucessão de João e já sabe o que fazer. Tá do lado de João ali. Pois é, quem ganha é a sociedade. Entendeu? Quando o gestor é grandioso, trabalha bacana, quem vier depois, independente, seja ele quem for, ele sabe. Ou dá conta do recado e trabalha para valer, ou pega descendo. Isso é ótimo para a sociedade. Bom, pessoal, e dando agora só uma pequena pausa aqui na entrevista com o Nicodemos, que vocês viram que tá massa demais, apenas para enaltecer a nossa patrocinadora, a Qualivida, que, como eu falo aqui semanalmente, é uma clínica completa que conta com os mais diversos profissionais da saúde e exames laboratoriais. Então passa na Qualivida, agenda com aquele profissional da saúde que você está precisando e, claro, já sai de lá com os teus exames prontos. Qualivida, qualidade de vida. E agora vamos voltar com a entrevista com o Nicodemos. Em 2012, você decide se candidatar a vereador, né? Se candidata em 2012, mas infelizmente naquele pleito você não consegue êxito. E aí volta a se candidatar em 2016. Isso. Não é isso? Não estou enganado, não. E aí fica ali na oposição durante 4 anos. Conta como é que foi um pouco dessa experiência e se teve algum balançado ali para mudar de lado. Sempre tem, né? Sempre tem os comissários que chegam e dizem, rapaz, para com isso. Isso não vale a pena. Porque eu digo, rapaz, a gente ajeita uns negocinhos aqui pra tu. Tu sabe que depois, entendeu? Sempre tem aquela turma que tenta te desanimar, né? E na tradição política aqui em Bananeira e na região, a tradição é que você ganha de um lado, dá com os pés na cara do coitado que perdeu do seu lado e se venda ao poder para juntar dinheiro para comprar outra eleição.
E além de pagar as dívidas, ficou da outra campanha. Eu fiz o contrário. Acho que até por isso que eu sofri um bocado. Mas eu fiz o contrário. Eu digo, ninguém pode dizer que nessa cidade eu me vendi alguma vez. Eu perdi junto com o Matheus, né? E fiquei do lado dele, que eu achava uma covardia. Quer dizer, meu candidato a prefeito perdeu. Quer dizer, não perdeu porque ele não tinha prefeitura. Na realidade, ele arriscou e chutou na trave, né? Perdeu é quando você está com a prefeitura e não se elege, né? A gente tentou, não conseguiu, mas eu venci junto com ele. Então eu entendia que o povo que tinha votado em mim tinha votado para que eu fiscalizasse o gestor da época. Então, em nenhum momento a gente cedeu. Paguei um preço caríssimo por isso, porque na medida em que eu fiz aquela oposição da forma que fiz, com a firmeza que fiz, eu me virei alvo. E é complicado quando você vira alvo do chefe do poder, entendeu? Porque aonde você chega e você fecha um compromisso de uma forma, o chefe do poder vai lá ou os seus auxiliares, aqueles que amam o gestor, e paga caro para desmantelar e tirar os votos de você. Então é complicado você virar alvo do gestor, de mais de 2.000 pessoas ali que eles tinham na estrutura, de alguma forma agasalhado, e isso foi muito complicado para mim, enquanto que eu só as dívidas de 2 campanhas seguidas, né? Entende? E já falando, não, campanha fiada. Então, tava na cara que isso ia ser complicado, mas não me arrependo de nada. Eu acho que era incoerente eu ganhar uma eleição na oposição, apontando os erros de um gestor, e fazer que nem alguns. Mal passa a eleição, que era a tradição aqui em Bananeira, acabo batendo na porta do prefeito. Me dê alguma coisa, pelo amor de Deus, eu não passo para isso, né? Eu digo, eu acharia muito complicado. Então, para ser coerente, eu me mantive na oposição, até porque aquilo que eu defendia na campanha era o que eu acreditava. Eu acreditava que o melhor era o projeto que Matheus Bezerra representava, como de fato foi provado nas urnas. Matheus ganhou, nós votamos nele pela esperança de ser um grande gestor, e o resultado veio, e 70% da população sufragou agora na reeleição, mostrando que nós estava certo. Sofremos o pão que o diabo amassou, sendo na oposição. Porque a vida de oposição é difícil, viu? mas valeu a pena. Inclusive em 2020, você não consegue chegar lá, mas você ficou como primeiro suplente, não é isso? Isso. É primeiro suplente e assumiu por um período. Quantos meses? Eu assumi por 1 ano. 1 ano? Então foi muito ainda. Foi. Eu digo... O vereador Gilson foi convidado a assumir a Secretaria da Administração. Acho que era um desejo dele também. Depois optou por ser reconduzido ao cargo, era um direito dele, e o prefeito me convidou a assumir a condição de secretário de Meio Ambiente. Que aí você está até uma hoje. Experiência nova na minha vida, mas que tem valido a pena. E tá lá até hoje, né? Inclusive a gente vai falar um pouquinho agora sobre a Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura, que a gente sabe que teve uma evolução bem grande por lá, né, Nicodemos? A gente vai citar algumas coisas aqui agora, e eu queria saber, antes de você assumir essa pasta, onde mais você atuou, além da política, por exemplo. Eu lembro muito de você também na questão de dando uma organizada lá na escola normal. Inclusive, organizou uma vaga para mim lá em 2012. Me diga aí por onde você andou. É verdade, viu? O que acontece? Eu fui a primeira pessoa a se preocupar de trazer Ricardo para aqui como prefeito de João Pessoa, que na época os políticos daqui diziam que eu era doido, e Ricardo era amarrado e não tinha coragem de quebrar a prefeitura de João Pessoa para comprar uma eleição estadual. Era o que alguns diziam, não era todos, né? Não vamos generalizar, né? Para a gente não receber processo, mas a maioria dizia isso, que era uma loucura. Mas enfim, eu na militância estudantil, com um bom relacionamento também ali com os diretores ali na universidade, e eu sabendo também jogar um pouco com o ego de alguns coordenadores, eu digo, rapaz,
que é que tu acha? Tu vai fazer um grande congresso de administração, a gente trazer o prefeito da capital aqui, que tá na crista da onda, para dar uma palestra. Claro que os caras iam querer, né? Com toda Então eu certeza. começo a trazer ele para dentro da universidade e claro que ali eu já não perdia tempo. E já mandava e-mail para todas as principais rádios e blogs aqui da região para fazer A mídia. a repercussão da região, né? E deixar o cara satisfeito porque eu acreditava realmente que Ricardo ia ser o que foi como governador. Aí o que acontece? Ricardo chega, né? Me chama para ser assistente de gabinete do secretário da Agricultura Familiar, Alexandre Eduardo, com muita honra. Atuei Alexandre junto com top, ele esse bicho. toda a temporada que ele foi, né, da Agricultura Familiar do Estado. Assumi a presidência do partido aqui em Bananeiras, fiquei na responsabilidade de cuidar. Ricardo também não era inocente, ele percebeu a omissão dos caciques da época ligada ao cacismo aqui em Bananeira, que no primeiro turno não se empenhou na campanha dele porque não acreditava na vitória. Então, eu acho que, em parte, por gratidão ao que eu já vinha fazendo, e o vice-prefeito, faça-se justiça, ele também lutava por ele, né? Veio depois e se empenhou, desde o primeiro turno, foi ex-prefeito. E o que acontece, mas Ricardo, acho que para dar um pouquinho de castigo, quebrar o orgulho do ex-chefe político, inventou de dar uma escola normal aqui para eu indicar as pessoas e ficar responsável. Não sei se foi de castigo, de propósito, para afrontá-los mesmo. Eu digo porque eles só vieram se empenhar mesmo no segundo turno, né? Mas o fato é que aconteceu aí esses episódios, ele deixou a escola normal durante todo o tempo que ele foi governador sobre a nossa responsabilidade e a gente, na simplicidade, buscamos fazer algumas melhorias, né? A escola, na época, conquistou várias vezes os prêmios estadual de avanço, de destaque, né? Infelizmente, só demorou para sair a reforma, né? Mas Foi melhor não ter deu uma saído melhorada reforma. em termos de qualidade de ensino. Foi melhor não ter saído reforma porque saiu uma construção agora. Foi. E eu vou Deus te sabe dizer o que faz. escola massa que foi construída. Cara. Deus sabe o que faz. Melhor, viu? 1000 vezes. Uma escola de altíssimo nível. Aí é isso. Depois de assistente administrativo na Secretaria da Agricultura Familiar e por um tempo no Cooperar, ajudando na parte de projetos nas comunidades, não só de Bananeiras, mas da região do Brejo como um todo, ligado ao regional de Areias. Aí é quando vem as campanhas ali, eu vendo também, de certa forma, uma certa omissão de Ricardo, no sentido de não fazer um pouco mais para que eu pudesse também avançar, né? Porque todo mundo jurava aqui que eu tinha os maiores ganhos do mundo. Não, o povo acha que a gente ganha milhões. Não, na época do cacismo, qualquer pinhão aqui que fosse amigo dele de longas datas ganhava no mínimo 5 mil. E olha que 5 mil daquela época, hoje valia 15 mil ou mais. E o coitado de mim, 730 por mês, com a obrigação de ser presidente do partido de Ricardo, ser vereador e ganhar a eleição. Tem chance, hein? Com 730 você não paga nem a gasolina e os santim. E uma agência de marketing, porque aqui em Bananeiras tem um público seleto que dá para você fazer uma campanha decente dialogando com esse público. Dá para fazer uma campanha de conceito aqui. Mas como é que você faz uma campanha de conceito se você não tem nem 7, 12 mil ou 12 mil conto na época para pagar uma agência para vir trabalhar toda a dinâmica da campanha de dentro a fora? Né? E aí, amigo, você já sabe. Para enfrentar o sistema, uma série de candidatos a vereadores estruturado economicamente, ainda mais como desafeto do candidato a prefeito da época, na minha primeira campanha, e sem um trabalho de mídia bem elaborado, estava na cara que... E sem experiência de campanha, né? E sem experiência de campanha, estava na cara que eu não ia passar na nota de corte. Mas tive a honra que quase nenhuma pessoa simples esteve aqui. De primeira, 440 votos. É muito voto. Não é brincadeira não, amigo. Não é brincadeira não. Uma pessoa pobre conseguir essas façanhas, não. Então, sou grato a Deus e grato a todos que me estendeu a mão, né? Na segunda e tem gente com você até hoje, né? Que eu acredito que se você pedir o voto para qualquer que seja a pessoa, ele acompanha. A Maria José lá do Tabuleiro, por exemplo, ele acompanha desde o início. Boa, né? Gente boa, teve junto comigo com o professor Antônio Marques, que mandou um abraço, gente boa também, um grande educador.
Foi um grande presidente da Câmara que... Inclusive, né? A vaga que você me colocou para ocupar foi justamente no lugar de Antônio, que estava se afastando para concorrer a vereador também na época. Pois é. Não, quem vai escolher sou eu. E acabou me escolhendo também, porque ele já sabia da minha competência. Né? Fui colocado por 2. Rapaz, o professor Antônio é uma figura. Foi um grande presidente da Câmara, é um grande educador também, né? E uma pessoa que eu tive a satisfação de fazer essa campanha junto Vou até com trazer ele aqui depois. Traga. Tem muitas histórias para contar. Oxe, gosto demais dele. Gente fina mesmo. Aí é isso. Então, a gente teve toda essa trajetória aí com o governo do estado e isso a gente foi amadurecendo também, né? Foi enfrentando as primeiras campanhas e você vai evoluindo, vendo aquilo que não dá certo e as coisas que dá certo. Eu acabei depois tendo a oportunidade de abraçar a campanha de Tião Gomes no momento mais crítico. Eu acho que foi antes de 2016, eu não lembro, acho que 2011. Ricardo, não. 2012 foi sua primeira candidatura. Tião Gomes me chama, né? A gente fez ali um compromisso, e não, vou fazer o seguinte, eu faço tudo que eu puder para lhe ajudar, né? Que ele estava muito preocupado, porque acho que só tinha uma pessoa de mandato ajudando ele, que era a vereadora Cristina. E eu ia guiar os 2 suplentes para ajudá-la a conquistar aquelas cifras de 2.000, 2.200 que ele sempre conseguia aqui. E os grandes líderes políticos, um estava para um lado, com Arnaldo Monteiro, e outro estava para o outro lado, com o Ricardo Marcelo e outros. Eu sei que, no final das contas, os pé quebrados, como tinham costumado chamar, acabou ficando segundo lugar na frente do candidato a prefeito, de um dos candidatos, né? Uma façanha, né? Mas fazer o quê, né? Nós ali na humildade, de bar em bar, de beira em beira de campo e no meio da feira, por todo canto, conversando com o povo na humildade, resolvendo os problemas do povo, buscando soluções para os problemas das pessoas, das comunidades. A gente conseguiu essa façanha. Aí, é claro que na hora que eu saísse do PSB para ir para o partido de Tião, estava na cara que eu ia começar a ser visto com olho torto com o Ricardo, que é extremamente ciumento e rígido nos negócios dele. E aqui tudo de Ricardo era para ser com Douglas. Então é claro que essa conta não ia fechar e não tinha como dar certo. Douglas já tinha me sacaneado depois da campanha de prefeito da época. Eu, como suplente, ele, em vez de mandar eu assumir ou ocupar uma secretaria, queria que eu fosse assessor de um outro menino aí que acho que nem de Bananeira era. E eu inocente, não soube nem como lidar com a situação, né? Achava até que Ricardo vinha em meu socorro, né? Para dar algo melhor no estado ou conversar com o Douglas Dredin para ajudar alguma coisa aí melhor. Mas até hoje isso nunca aconteceu. Bem empregado para eu aprender, né? Aí, mas a gente vai aprendendo, meu filho. Deixa sem só leva lapada. Então aí depois a gente correram atrás de mim para eu assumir em troca de ser candidato ao lado deles, mas eu... Não tinha mais sentido, né? Não tinha mais clima, eu não sei... Eu só gosto de estar no ambiente se eu me sentir bem, né? E onde eu for apunhalado uma vez é meio difícil de eu me enganar de novo, né? Então, aconteceu que Tião Gomes me convidou, né, para organizar o grupo político dele, organizar um grupo depois da eleição. Eu disse, vamos organizar, veio até com a história. Chegou até a lançar meu nome para candidato a prefeito. Olha a loucura. O cara não ganhou nem para vereador ainda, candidato a prefeito. Mas aí depois a gente parou para analisar direito e ele veio perguntar o que é que a gente achava de Matheus. Porque nós Matheus tinha apoiado Veneziano, né? E Tião começou a observar Matheus ali. Esse menino, esse é o político da família Bezerra. Esse menino vai longe, se leva a jeito. Aí foi quando ele disse, por que a gente não conversa com o Matheus? E foi conversar com o Matheus, eu digo, a família Bezerra é direito. Se você fechar com ele, você não se arrepende não, né? E aí, ele já falou, é claro que eu acho que ele já tinha algumas conversas com o Matheus, mas Tião, artista como é, né? Conversa com o grupo para sentir o clima, né? E eu digo que graças a Deus foi a aprovação unânime, foi quando a gente fez aquela primeira campanha que todo mundo tirava a onda, quando começou, quando a gente saiu da casa da avó de Matheus para o centro, no primeiro caminhada,
bem pouquinha gente. Quando foi no dia aqui, no conjunto, já foi bem mais interessante, casa cheia, o povo, aquele negócio ali bem ensaiado ali da convenção. Aí depois começamos por Jaracateá, por Olho d'Água. O adversário foi logo querer humilhar o nosso vice, porque era humilde, vinha do meio dos agricultores. A gente não Hernandes sabia quem era Fernandes. o cavalo, se era quem estava em cima ou quem estava embaixo. Fernando, caramba, um cara letrado, que é da Academia Posso nem Brasileira falar de isso. Letras. Eu digo, fazer uma pérola dessa, por mais que ele nutre alguns preconceitos, devia ter se segurado, né? Eu digo, então quer dizer que pobre não tem valor, não, só vale para votar? Hernando tem uma história maravilhosa. Uma pessoa que vem Até tá brilhando aí do hoje meio na da Secretaria, do né, meio de de Agricultura. eu digo, de um meio extremamente difícil, como eu, como você e muitos em Bananeira, consegue ir para a universidade, fazer agronomia, que não é fácil passar para agronomia, e se preparar para a vida, doutor. Né? Já estava trabalhando até fora, em Minas Gerais, em outros cantos aí. Eu digo, o cara vem com um comportamento desse. Aí, ó, fez com que as pessoas mais simples queressem mais ainda abraçar. Aí outra coisa que diferenciava o nosso palco do palco dos adversários. No palco dos adversários, só os engravatados, um cordão de isolamento de segurança por mais simples não avançar, enquanto que o nosso povo tinha acesso. Nosso candidato a prefeito andava no meio do povo, interagia com o povo. E isso foi crescendo. Todos sabem Matheus como é, né? Aquela pessoa simples, sem frescura, sem rodeios, rodeado da primeira-dama que, para quem não conhece, nem imagina que ela vem de berço de ouro, digamos assim, né? Eu digo, mas uma pessoa de um coração enorme, extremamente simples, sem frescura, trata todo mundo bem, de boas ideias, sabe conquistar as pessoas, né? Exatamente. Aí, vamos para frente. Resultado, aqueles que iam levar uma lapada de 4.000 votos, perdeu só por 300 votos, né? E quando vem Apertada, lá né? na frente, olha o que aconteceu. Então, eu tenho muito orgulho dessa trajetória, pra falar a verdade. Então, excelente. E aí, depois de toda essa experiência na política, ocupando esses cargos aí, né? Você assume a Secretaria do Meio Ambiente e Agricultura. Eu queria saber, Nicodemus, quais dificuldades que você encontrou nessa pasta no início? Jadson, a primeira dificuldade, assim como a gente vê em todas as reuniões que reúnem os secretários de Meio Ambiente da Paraíba, é que é o seguinte, diferente de boa parte das secretarias, como social, educação, saúde, infraestrutura, se você for analisar na legislação brasileira, por exemplo, não há obrigação nenhuma, praticamente não há obrigações do governo federal fazer repasses decentes para, ou de natureza quase que nenhuma, para meio ambiente. Para você ter uma ideia, eu estou 3 anos na pasta, o primeiro edital que eu vi decente foi o da Funasa do ano passado, mesmo assim, em cima da hora, quase não dava tempo de encaminhar projetos. Imoral, viu? Um absurdo. Então, o Brasil vive uma grande hipocrisia ambiental. Muito se fala que é 1.000 normas, entendeu? Tão preocupado até com o pum da vaca, se a vaca peidar, diz que isso acaba com a camada de ozônio. E isso é mentira. Isso é uma coisa, uma fake news que inventam, porque a gente tem os donos da BlackRock, de outras empresas norte-americanas, que já estão trabalhando na produção da carne sintética, uma tecnologia que só eles dominam, para vender, para substituir a carne e matar a gente de câncer, mais do que o que já mata com tanto agrotóxico nos alimentos. A verdade é essa. Eu digo aí, como eles sabem que principalmente o sul global não domina essas tecnologias, e mesmo no norte rico do mundo, não é só uma meia dúzia que domina esse tipo de tecnologia, então vem com essas lorotas de que animal peidando no mundo, ou nós aqui se peidar, vai acabar com a camada de ozônio. Tenha dó, né? Tenha dó. Então, muito se fala dessas coisas, mas ninguém fala de repasse para os municípios e os estados fazer política ambiental. Então, é muito complicado. Aqui mesmo, se o prefeito Matheus Bezerra e nós da Secretaria do Meio Ambiente quiser fazer alguma coisa, tem que estar incomodando a infraestrutura, incomodando outros setores, né? Graças a Deus, eles são muito solícitos. O secretário Dinarta, a secretária Adriana na educação nos ajuda muito. Todas as vezes que a convido para qualquer projeto, ela de pronto está à disposição. A secretária Desiane, o prefeito é solícito demais, sendo que os recursos próprios do município são limitados. Então, se nós quisermos fazer política ambiental mesmo para valer aqui, vai ter que ser com recursos próprios.
E aí o cara vai reclamar porque tá faltando um remédio aqui, porque tá faltando uma coisa ali, né? E não pode. Então, você vê que muito chega e diz, vem um recurso da Europa, não sei de onde e tal, das tantas, mas pro fundo da Amazônia. Parece que só importa o meio ambiente da Amazônia. Claro, lá tem muito ouro e diamante para esconder, né? Os cabas traficar pela fronteira e vender na Europa. Então, lá importa. Parece que os biomas do Nordeste não importa. Os biomas das regiões que são desprovidas de grandes riquezas naturais, que eu acho que, em termos de minerais preciosos, parece que não importa. Porque eu não vejo muitos editais aí, quase nenhum importante para Nordeste não, incluindo cidade pequena. Não, tudo pesquisa da pesquisa, né? Só para financiar a ONG. Então isso é muito complicado, né? Acho que precisa ser levado a sério. Então, uma das dificuldades que a gente enfrentou foi de recursos. E, além de recursos, experiência, né? Na realidade, eu nunca me imaginei assumindo a pasta do meio ambiente. Foi desafiador, mas valeu a pena. E aí, quais avanços na política ambiental de Bananeiras que você pode destacar desses últimos anos? Tem vários avanços. Alguns com a minha colaboração direta e outros com a colaboração de outros atores. Por exemplo, eu vou citar uma experiência ambiental que não trago para mim como mérito meu, né? É algo que já estava acontecendo na Câmara de Vereadores parecido, que a secretária Desiane, por determinação do prefeito Matheus Bezerra, tornou uma praxe da prefeitura. Por exemplo, adotar um DOC, ou seja, a prefeitura digital. Hoje você resiste uma reclamação na prefeitura sem precisar levar um ofício. Você pede um alvará, uma guia de recolhimento, o IPTU, você consegue todos os documentos na prefeitura e fazer todo tipo de pedido. Você consegue até, por exemplo, um condomínio hoje de 400 lotes. Todo o processo hoje acontece digital sem precisar imprimir uma folha. Para você ter uma ideia, nesses 4 anos, a Prefeitura de Bananeira deixou de comprar quase 200 mil folhas de papel ofício. Tu tem ideia de quantas impressoras deixaram de ser usadas, quantos toner que são extremamente poluentes deixaram de ir para o meio ambiente? Caros, inclusive. Caros. Despesa com manutenção que a Prefeitura deixou de ter. Quanta economia, quantas árvores deixaram de ser cortadas. Então, foi uma iniciativa ambiental e tecnológica que torna céleres os processos e transparente, porque você acompanha de casa todo o movimento que eu fizer na secretaria em relação a um processo que você protocolou. Aí se acaba aquela história de dizer, o documento desapareceu. Entende? Que existia em outros tempos. Esse processo não foi porque eu nunca vi esse documento aqui. No digital, é impossível alguém tirar da plataforma algo que você protocolou. E até tira. Fulano apagou. Isso vai aparecer lá. Fulano apagou tal documento. Mas sabia que um doc não permite isso? Não sabia, mas assim... Pois não permite. Esses sistemas digitais... isso é bom, sabe por quê? Porque evita aquela palhaçada que existia antigamente, que quando um prefeito terminava o mandato porque não gostava do outro, ou porque às vezes tinha muita maracutaia, você apagava tudo para atrapalhar o início da outra gestão. Matheus, como se garante, não tem medo de transparência, a secretária Desiane, os nossos secretariados disseram, não, vamos fazer diferente, vamos digitalizar o negócio, vamos adotar essa plataforma. Se eu quiser ver daqui a 100 anos o que eu fiz, tá tudo lá. E quem quiser ver, vai ver. Se eu acertei, tá lá, e se eu errei, tá lá. Não tem medo de transparência. Entendeu? Se outros que vierem depois tiverem medo de transparência, é problema dele. O Matheus não tem medo. Então tá lá um doc onde vai ficar arquivado toda a memória digital do governo na sua relação com as empresas, com as licitações, com a sociedade, com todos os setores da sociedade. Excelente. Isso é ótimo. E uma grande resposta ambiental. Aí eu podia citar vários outros, por exemplo, uma coisa que não existia aqui, essa história de passeios ecológicos, dias de campo, com as turmas das escolas, que é uma experiência fantástica, onde os professores têm a possibilidade de mostrar na prática aspecto do relevo de Bananeira, da história, da cultura, da arte, dos biomas, da natureza como um todo, dos animais, dos rios, dos vales, ou seja, professor de geografia, de história, de ciência, os professores se amarram quando vão com as turmas. E os alunos ficam mais animados ainda. Quando a gente vai aqui, por exemplo, quando a gente vai aqui para Bica do Livramento, na Bica das Almas, vai aqui para... Não tem a mata aqui depois do túnel,
e várias outras aqui. Os pontos turísticos ecológicos de Bananeiras que são mais bonitos e que têm muito a apresentar em termos de recursos como rios, as águas, os peixes, enfim, as plantas como todas, enfim. Os professores conseguem explorar isso de forma fantástica, com auxílio também da nossa engenheira ambiental, Gabi, entende? E os convidados, né? Tem o Washington Cirne, por exemplo, que é guia turístico e que é do Empreender, Estudou também comigo sempre também. nos ajuda. Então, é muito bacana. Outra coisa que a gente fez avançar, a gente encerrou o mandato passado com mais de 10 mil mudas de árvores doadas para a população. Que eu achava massa. Qualquer Inclusive em evento, parceria com o né? Empreender não, com o programa Minha Casa de Papel Passado, onde a única coisa que Eu o ia falar sobre prefeito isso. exigia era adote uma árvore para deixar a cidade mais arejada, né? O ar mais puro, garantir a sombra, reduzir o calor, né? Que a gente sabe que traz sérios transtornos na saúde, né? Na área da coleta seletiva e aos catadores, o que foi que melhorou nos últimos anos? Na área da coleta seletiva, que foi também pronto, 2020, na época da pandemia, a antiga gestão, segundo os catadores, deixou os catadores entregues à própria sorte. A gente, a partir do início do governo do prefeito Matheus Bezerra, mudou a história. Todo São João os catadores estão lá. E outros eventos da prefeitura, como Caminhos dos Frios. Além do que eles ganhavam, do que eles vendiam dos resíduos sólidos, eles ainda ganhavam, em média, R$ 100 por noite. E ainda um lanche. E não é qualquer lanche não, viu? É o mesmo lanche que o afortunado vai lá e paga 20, 25 conto lá. O mesmo cachorro quente caro lá que o rico compra, né? Na festa. O mesmo lanche o prefeito faz questão de pagar para eles, além de dar os EPIs para trabalhar e tudo. Então, foi um cuidado que a gente teve. Modéstia à parte, acho que ainda estamos precisando avançar um pouco mais, mas não era fácil. A gente não tinha nada planejado aqui sobre coleta seletiva, então a gente procurou, encomendou à engenheira ambiental, Gabi, que desse início aos estudos para a implantação do programa de coleta seletiva no município. Agora estamos avançando. Meu primeiro ato, um dos primeiros atos desse início de governo novo, foi em diálogo com uma reunião com a diretora do centro, inclusive por recomendação também da reitora Terezinha, disse que podia começar os diálogos O centro que você aqui com fala é o aqui da centro UFPB, né? da UFPB, o Campus 3, com a professora Fabrícia e o engenheiro Fabiano, e a universidade entraria na luta, porque Bananeiras, como uma cidade turística, precisa dar exemplo. E a gente sabe que o lixo ele gera riqueza. Não é por acaso que o Japão se preocupa de ter cidade lá que chega a reciclar até 92% do seu lixo. É porque gera riqueza, né? Então é possível sim em Bananeiras reciclar grande parte dos resíduos sólidos, e isso é importante, porque se hoje nós temos 23 famílias que vê nos resíduos sólidos da cidade, na coleta informal, uma possibilidade de complemento de renda, imagine se a gente formalizar isso aqui, né? Se a gente educar o povo, fizer uma intensificação de educação para que a população compreenda a importância social, econômica, humanitária e ambiental, né, desse processo e começar a separar os resíduos. Se eles começam a levar isso num caminhão para o galpão, tratar e vender numa quantidade maior, então a tendência é acontecer o que é a média nacional das cidades onde já faz coleta seletiva. Sair da média de R$ 400 por mês, que é os ganhos estimados que se imagina, se acredita tecnicamente, para em média 1.500, que é muito importante para quem não tem nada. Com Né? certeza, é um salário mínimo. Então Né? a gente está pensando nisso, inclusive em diálogo, já estive falando isso também com a nossa futura deputada Maria Luísa Porto, primeira dama que se preocupa com o sucesso da gestão. Ela disse que não, ela também está pensando na ideia, gostou da ideia, vamos conversar, amadurecer um pouco mais a ideia, a partir do que já avançamos no primeiro mandato em termos de estudos, e agora avançar mais junto com a universidade para começar, porque isso é para ontem, né? Isso gera riqueza e gera economia, porque na hora em que a gente junta os resíduos sólidos e uma empresa vem comprar aqui, né, gerando renda para os catadores, mais de 23 a 30 famílias carentes,
ainda evita de tanta despesa com cada tonelada de lixo que hoje vai para o aterro sanitário lá em Guarabira. Inclusive, eu ia te perguntar, e o lixão? Foi o lixão, sim, uma conquista do governo Matheus Exato. Bezerra. Encerramos o lixão. Aí, falando do lixão, me lembrei de saneamento básico, né? Uma conquista ambiental desse governo. O prefeito Matheus é o prefeito que mais pavimentou rua da história de Bananeiras. A gente pegou quase, entre ruas e ponta de rua, quase 100. Matheus resolveu o problema de uns 60 no mandato. E agora, nesse segundo, eu tenho certeza que vai zerar o déficit, né? E a gente sabe que não tem coisa pior, coisa que leve mais doença para dentro da casa das famílias do que água na porta, né? Com certeza. Você vê que esse aguaceiro que acontecia aqui no conjunto, nos anos anteriores, de passar dias e dias com o volume de água na porta do povo, além de destruir os móveis do povo, fazia com que aumentasse o número de pessoas a cair na porta do hospital. Depois que o prefeito Matheus teve coragem de encarar de frente o problema e fazer essa drenagem, aonde não fica empoçada água por horas e horas, dias e dias, veja que a situação mudou, né? Ninguém mais entra em depressão com medo da água cobrir a cama, né? Com medo dos meninos adoecer, né? Exposto a todo tipo de intempérie, né? Doenças. E doenças, todo mundo está mais tranquilo. Mais de 1.000 pessoas passou a ter paz nesse conjunto, em dia de inverno, por conta de uma iniciativa de um prefeito corajoso. Então, isso é uma iniciativa ambiental digna de louvor. E outras, o Plano Municipal de Saneamento Básico, que era para ter saído há uns 8 anos atrás, quando nós pegamos só tinha sido gerado 3, ou foi, acho que uns 3 produtos. Foi gerado os 4 finais no nosso mandato, porque toda a estrutura que era necessária para eu e o secretário Hernando tocar para frente, foi dada. Em parceria com a UFCG e a FUNASA, nós conseguimos. E hoje Bananeiras atende todos os requisitos que existem no marco legal, no marco regulatório nacional do saneamento básico, para pleitear recursos, para que a partir desse ano em diante o prefeito possa ter mais facilidade de conseguir recursos do Estado e recursos do governo federal, dentro da forma da lei. Além desse projeto da coleta seletiva, tem algum outro em andamento com a UFPB? A gente está... Pronto, eu recebo estagiários da universidade, que por sinal me ajuda bastante, sempre que a gente nas atividades do dia a dia, né? Estamos em parceria agora com o Ministério Público em outras coisas também. Por exemplo, os apenados hoje podem cumprir pena lá na Secretaria do Meio Ambiente. A gente bota eles ali para cuidar de um canteirozinho, né? Para cuidar ali por exemplo, do polo de piscicultura lá, do cercado onde às vezes a gente bota os animais por lá, quando recolhe das ruas, e ajudar no serviço, né? E tem muitas outras coisas que a gente deseja. Eu acho que essa cidade já passou da hora de ter um parque ecológico, está na hora da gente ter alguns atrativos turísticos que não seja sazonal, que seja perene. É uma preocupação do prefeito, é uma preocupação nossa, a gente sabe que não é fácil, tem as exigências ambientais a atender, tem muita burocracia, mas se não começar, né, nunca vai conseguir. Se não der o pontapé inicial. Eu sonho com a possibilidade do dia, não sei se a gente vai conseguir nesse mandato, porque tem muitos problemas para ser encarados, né? A possibilidade de alguma ciclovia, em alguns cantos aí, né? Então tem algumas coisas que a gente pode e quer fazer. Estamos na busca para o próximo mandato. Não sei se eu digo também de parcerias para que a gente possa avançar em relação ao paisagismo e à arborização da cidade. Essa cidade, a gente não fez algumas coisas já no primeiro mandato, né? Como a praça ali está mais linda, mas a gente quer mais, né? Toda a estrutura de governo entende que tem que fazer mais e queremos mais, vamos fazer. E, além disso, a ideia de um horto municipal. Acho que Bananeiras precisa de um viveiro de espécies nativas, espécies frutíferas para fortalecer a fruticultura do município, para que o agricultor tenha onde pegar uma muda. Tem uma espécie que às vezes ele não sabe como fazer. Tem espécies que são meio difíceis mesmo. E para a manutenção das praças, né? Para subsidiar o trabalho de arborização da cidade, paisagismo. Então tem algumas ideias aí que mais à frente vocês vão ver. Gente, como vocês estão vendo, Nicodemos é um mundo
A gente poderia ficar aqui um tempão conversando, mas infelizmente, Nicodemos, o Instagram nos limita a 1 hora, por isso que a gente vai chegando nesse momento ao final da nossa entrevista. Mas eu acredito que a gente falou sobre muita coisa e muita coisa legal, né? Tem muita coisa que a Secretaria do Meio Ambiente vai fazer ainda nesse mandato, né, do prefeito Matheus, e acredito que o desenvolvimento vai ser ainda maior. Então, nesse momento, gostaria de agradecer por ter se disposto a estar aqui conosco hoje, né, gravando esse episódio para o nosso público e te agradecer pela disponibilidade de sempre. Eu que agradeço o convite. Eu nunca me escondi da imprensa. Tem gente que só procura a imprensa quando precisa, por exemplo, quando está doido atrás de exposição, véspera de campanha, por exemplo. Eu não. Todo tempo eu posso estar envolvido. Ele pode estar no pior momento que eu tiver, assim, de polêmica, do que for. Tanto faz. Me chama que eu vou, né? Eu digo, ou da briga, eu tô pronto. Não é pronto. No momento bom, no momento ruim, eu digo, acho que a gente... A imprensa tem um papel muito importante na sociedade. Ela é que é o elo entre o poder público e a sociedade. Então, na hora que eu nego um convite de um comunicador, eu estou negando o direito da sociedade de saber o que o setor que eu faço parte pensa e tem para a sociedade. Então, esse é o meu pensamento e por isso que eu não me nego em hipótese nenhuma a acatar o convite, venha de onde vier, e agradeço demais o convite do Abananados, esse programa aqui de entrevistas, de debates, que aí vem fazendo a diferença aí, entendeu? É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. Nós agradecemos mais uma vez e agora a gente vai se dirigir a essa câmera aqui para se despedir do nosso público, né? A gente agradece por toda a audiência de vocês semanalmente aqui e, claro, conta com a audiência nesse episódio e para os próximos. E é isso, pessoal. Obrigado e até a próxima semana, se Deus quiser.